Podemos ir embora já, né? Já estamos mais que abençoados. O glória, paz e a graça. Shalom, queridos irmãos. Tá vendo? Ele quer eu ali, ó. O povo não ora por mim. Quer jogar? Pode orar. A graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. E que nosso Deus use a tua serva, o poder e a graça que Ele tem dado para aqueles que estão fiéis para com o Senhor. Aleluia. Deus, Ele quer cada um de nós sejamos cordeiros, obedientes, porque os preceitos de Deus são imutáveis. As ordenanças de Deus são imutáveis. Ele não muda. O homem é vulnerável, mas Deus não é vulnerável. Deus é Deus. Por isso, Pai, usa a tua serva com o poder, graça do Senhor sobre a vida daqueles que estão na expectativa de algo novo em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Glória a Deus, querido. Shalom. Gostaria que, eu sei que ele já orou, mas eu gostaria de orar. Pode ser? Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Deus, eu quero colocar as vidas que estão aqui, as que vão assistir. Pai, eu não sei, mas Tu conheces e sabes a palavra que o Senhor tem para a Tua igreja neste momento. Que possa ser uma palavra rema, uma palavra que venha manifestar a Tua glória de maneira linda, extraordinária, como são todas as Tuas coisas. Senhor, eu quero, Pai querido, ó Deus, te pedir, levanta a porta das cabeças, ou seja, Senhor, que cada um aqui possa ter um entendimento e receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, porque nós amamos a Tua palavra, te amamos e queremos te conhecer na Tua essência, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor vai trabalhar em cada coração, em cada mente, porque a oração, a Tua palavra, jamais voltará vazia. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém? Gente, abra a palavra do Senhor. Você que trouxe uma Bíblia, se você não trouxe, abra na sua... Números 27. Uma palavra que foi uma coxa de retalhos. Deus, ele começou a falar. E eu não consegui entender, sabe? Fiquei muitos dias, mas eu entendi algo. Diga assim, Deus é simples. Deus é simples. Sabia que a gente que complica? A gente complica tudo. A gente complica tudo. E quando eu penso que eu passei por tantas seitas, tantas religiões, porque jamais eu conseguiria entender uma dicotomia tão simples que é o bem e o mal, Deus e o diabo, porque a gente achava que isso era muito pequeno, quando isso é muito grande, é a essência de Deus. Quando nós começamos a entender, ela muda os tempos, os reis, estabelece estações, igual a Deus não
existe nem existirá nada tão poderoso quanto Deus. E o diabo jamais conseguirá imitar Deus na sua grandeza. Tem uma... Não quer um coisa, Nando? Não quer uma... Acho que jogou fora. Ah, tá bom. Glória a Deus. Ixi, então grande é, hein? Bem, queridos, Deus me deu uma palavra bem interessante, que é Números 27. E eu vou pôr até aqui, não. O que é esse homem que tá aí já? Hã? O que é? É alguma... Glória a Deus. Queridos, essa palavra é uma palavra bem interessante, tá? Números 27, Deus nunca tinha me dado entendimento sobre essa palavra. Hã? É o microfone? Liguei. Parou. Tá. Vieram então as filhas de Zelofeade, que era filho de Éfer, que era filho de Maquir, que era filho de Manassés. E Zelofeade pertencia ao grupo da família de Manassés, que era filho de José. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada do tabernáculo diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes do povo e de toda a comunidade de Israel e disseram: nosso pai morreu no deserto e ele não participou da revolta de Coré, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Essa frase ficou na minha cabeça. Eu fiquei pensando, o que quer dizer isso? O que Deus quis dizer isso? Mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Então, por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu grupo de famílias por não ter tido filhos? Achamos que deveríamos receber uma propriedade junto com os irmãos do nosso pai. Então Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés. Eita, Moisés era um homem privilegiado. As filhas de Zelofeade estão certas. Você deve dar a elas uma propriedade por herança entre os parentes do seu pai e passará a elas a herança do seu pai. E aí ele começa a falar: diga aos israelitas que quando um homem morrer e não deixar filhos, filhos homens, né? A herança pertencerá à sua filha. E se ele não tiver filha, então a herança pertencerá aos irmãos dele. E se não tiver irmãos, a herança pertencerá aos irmãos do seu pai. E se o seu pai não tiver irmãos, a herança pertencerá ao parente mais próximo do seu grupo, da sua família. E esta lei deve ser obedecida pelos israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. E eu fiquei pensando, porque esta palavra é uma palavra que... E quando foi à noite, Deus, ele me fez entender qual era o propósito que Deus, ele tinha falado comigo, sabe? Deus, ele é lindo. Deus nunca, diga para o teu irmão aí, Deus nunca vai deixar você sem saber o que ele vai fazer e o propósito dele. Amém? Deus, ele trabalha de uma maneira, queridos, ele faz assim um apanhado, porque ele sabe que o nosso entendimento é muito lento perto da grandeza dele, né?
Então, nessa época em que acontece isso, todas as vezes que um homem tinha filhos, ele tinha que ter um filho homem, porque toda herança que havia era deixada para o filho homem. Ou seja, as mulheres não tinham vez nenhuma. E assim foi. E você sabe que diz que a China ela pertence à tribo de Cão, mas diz que o Japão pertence à tribo de Jafé. Porque a gente acha, né? Por isso que você chega para um chinês e fala, ô japonês, o chinês só falta te bater. E se você chegar num japa e falar, ô China, já também, porque a China e o Japão, eles são distintas etnias, né? Apesar que não, todos vêm lá da parte de Cão. Na verdade, Cão não é uma dinastia, mas é uma reverência. E é uma enrolação terrível, porque a Ásia é muito grande, né? A Ásia, você vê que hoje, mundo globalizado, eu às vezes fico olhando, né, no Instagram, eu vejo no YouTube, você vê os tibetanos, né? Os coreanos, como são lindos, né? O pessoal fica falando, ai, os doramas, os dorameiros, um até se suicidou, porque na verdade eles têm várias coisas que pertencem à questão da iniquidade geracional e que nós precisamos conhecer. Mas aonde eu quero chegar nessa palavra maravilhosa? Quero chegar que quando um homem ele morria, ele tinha uma herança, tá? Porque o israelita, e na verdade muitos povos, eles prezam demais uma herança. Você vê português, pergunta para português, que nem Alfredo, quantas casas o pai dele tinha? Um monte de casa, porque português tem essa coisa, né? Vamos comprar casa, aluga ali, espanhol. Então tem muito isso. E quando o pai delas morreram, dessas 5 mulheres, elas foram ousadas porque elas trabalhavam na terra. E elas chegaram para Moisés e para aqueles anciões e falaram, ó, nosso pai, ele morreu no pecado dele. Era pecado ou não ter filhos? Mas Deus, na sua infinita ciência, sabia que um homem, ele pode ter o X, o gameta X e o Y. No caso, talvez o Zelofeade não tinha o Y, só tinha o X. E teve um monte de filha mulher, né? Todo mundo sabe isso, você passou pela escola e você sabe. E elas foram lá, diga assim, herança. Diga assim, herança é herdade. Mas legado é caráter, é ensinamento. Você pode não ter deixado uma herança para o seu filho, mas legado você vai deixar, que é um caráter cristão, que é um caráter de ter uma pessoa íntegra na sua vida, que é o seu filho. Isso, legado, todos nós podemos deixar, amém? E eu creio que a ousadia foi algo que Zelofeade deixou para aquelas mulheres, porque elas chegaram lá e falaram, Moisés, nós somos em 5. Agora, por quê? Quando alguém morria e não deixava filhos, aquela herança toda, aquele território, gado, ovelha, bode, cabra, tudo aquilo ali, plantação, era deixado para quem? Para o tio, depois para o sobrinho, depois para aquele irmão. E de repente Deus, ele falou, vocês querem isso aí? O legado que Zelofeade deixou para as filhas
foi realmente a ousadia de chegar lá e bater e pedir, abrir-se-vos-á, dar-se-vos-á. E é isso que nós temos que fazer, queridos, nesse domingo de manhã. Deus, Ele trouxe aqui para ouvir uma palavra sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Ontem eu estava falando isso com a Aisha. A graça é o favor imerecido. E a misericórdia é não ser imputado aquele castigo que você poderia ter. E Deus, Ele tira aquilo com as mãos dele. Por isso que lá em Jeremias diz, em Lamentações, que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Queridos, talvez a gente pregue uma palavra assim, mas olha, veja a bondade e a misericórdia de Deus. Moisés, ele recebeu, ele tinha uma autoridade, ele chegou para os israelitas e falou, olha, por causa do pedido dessas mulheres, que são órfãs. Queridos, você não imagina que um órfão, uma viúva e um estrangeiro têm poder diante do Senhor, até hoje. E quando elas chegaram para Moisés e falaram, o Senhor falou, eu hoje estou mudando as leis que eu mesmo terminei, eu estou mudando. Queridos, o que é que você pede que Deus, Ele não muda? A bondade de Deus, ela é tremenda para com... Isso aqui é uma palavra muito boa para pregar em culto de mulheres, né? Porque, gente, aquelas mulheres, elas eram órfãs. E por causa do pecado, a gente entende qual é o pecado de não ter filhos, homens, ou ele tinha algum pecado. Na verdade, talvez você foi um órfão ou uma órfã que o seu pai, ele não foi um pai que realmente deixou um legado. Ele foi um pai alcoólatra. Talvez ele foi um pai ausente. Quantas vezes você esperou o seu pai e ele não veio? Talvez você esperou do seu pai muito mais do que você obteve dele. Mas Deus, diga assim, Deus nunca deixou de ser o meu pai. Jamais Deus deixou de ser o teu pai, porque a bondade dele fez com que Moisés mudasse as leis. Queridos, nós estamos servindo um Deus que estabelece tempos, estabelece reis, muda o destino e muda as leis, sabe? Você muitas vezes não está ligado, mas a pastora Sandra, ela falou assim, você que precisa de uma decisão judicial. Deus, e eu falei, nossa, como Deus ele fala. Talvez você precise de uma decisão judicial. Talvez você precisa de uma situação que o impossível somente Deus pode fazer. Pois Ele está fazendo nesta manhã. Xarabiamanto, alabassurianda. O Senhor, Ele é Deus que tem uma bondade tão tremenda que Ele vai mudar. Esther, ela perdeu o pai e a mãe, mas tinha um tio, tinha a bondade de Deus. A bondade de Deus fez com que Esther, que dormia lá na palha da casa do tio dela, se tornasse uma rainha, foi escolhida, ela determinou a vida dos israelitas. Esther era uma órfã, mas a bondade de Deus estava sobre a vida dela. Daniel era um órfão e ele foi levado para a Babilônia, porque os pais dele foram mortos, mas ele virou o grande legislador, o grande sacerdote. Queridos, e José, dizer o quê? José, ele não era órfão, mas ele teve a oportunidade, apesar da rejeição e da inveja,
que aqueles irmãos dele tinham com ele. Ai, Shanai Decantarama Surianda, ele precisou aprender, passou por muitos processos. Talvez você esteja passando por tantos processos que você fala, meu, não aguento mais. Eu ouço pessoas aqui falando, não aguento mais. Mas Deus, na sua infinita bondade, nesta manhã Ele olhou para você para mudar todas as coisas dentro da sua vida. Queridos, às vezes nós nos metemos em coisas que não tínhamos que nos meter. A gente acha, né, que a coisa vai ser boa, parece que é bom. Quando vê, a gente tá com a corda no pescoço, tá com as mãos amarradas, mas Deus, na sua infinita bondade, chegou, tirou Pedro, abriu as portas automáticas da cadeia. O Senhor, Ele é tremendo, tirou Jonas do ventre da baleia, mesmo quando ele foi desobediente. Talvez eu e você, não importa, muitas vezes a gente olha a vida das pessoas e fala, oh, fulano é desobediente, mas o amor, a bondade de Deus que certamente seguem a vida dele, faz a diferença, queridos. Muitas vezes você olha uma pessoa e diz, esta pessoa não tem jeito, essa pessoa, meu Deus, como que nós vamos fazer? Esse filho meu, essa filha minha, talvez não vá na igreja, mas você está deixando um legado para a vida deles, para a vida dela, e ela não vai errar, porque ensina o teu filho, a tua filha no caminho que deve andar. Quantas vezes eu olhei para a vida da pastora Isha, e eu falei, meu Deus do céu, será que ela vai abandonar? E tinha dia que a gente tinha cada crise, cada pau, e eu falava, cuidado, hein? Olha aí, daqui a pouco está batendo bomba aí. Eu falava umas bobagens, umas besteiras. Mas por quê? Porque a reivindicação do inimigo para com os nossos filhos é muito grande, amados. É muito grande. E se nós temos filhos, temos uma família, temos irmãos amados, nós somos milionários. Queridos, uma coisa incrível que nós vemos é que muitas vezes você acha que a sua situação não vai ter mais jeito, mas a bondade de Deus está sobre aquela situação de tal maneira. As filhas de Zelofeade pensaram, meu pai morreu, meu Deus, agora não tem mais jeito. Sabia que essa palavra fala muito comigo? Fala muito comigo. Porque muitas vezes eu acordo e eu penso, meu Deus, Cuco, e aí? O que você está fazendo da sua vida? Mas, queridos, olha para o teu irmão e diga, você escolheu a melhor parte. Sabe qual é a melhor parte? É nós estarmos, porque jamais Deus irá abandonar um filho dele, seja órfão, seja viúva. E quantos aqui estão órfãos de pai, de mãe? Talvez o seu pai e sua mãe não foram aquele modelo. E lá a gente percebe que Zelofeade, ele tinha um pecado. E eu não sei qual é, e elas falam, eu não vou morrer pelo pecado do meu pai. Quem sabe a gente pensa assim, meu Deus, o ciclo de iniquidade está pegando os meus filhos. Eu fui abandonado pelo meu pai. O pai desse meu filho está abandonando. E mesmo situações, eu tive um pai muito presente. Só que meu pai só trabalhava. Ele pagava todas as minhas contas. Mas ele não era um pai presente, de ficar me educando. Ele deixava a educação para minha mãe. Então, muitas vezes, o seu pai, ele pode até ser um pai provedor, mas não foi um pai educador.
porém, com os teus olhos de Deus que você tem, você vê o legado que ele deixou, mesmo com todas as imperfeições e com todos os defeitos que ele tinha, talvez ele tenha deixado um legado para a sua vida. Queridos e queridas, nesta manhã é dia da bondade do Senhor. A bondade do Senhor, ouça isso como uma palavra profética, porque esta noite, esta madrugada, Deus ele falou comigo: diga ao meu povo que a minha bondade e a misericórdia certamente me seguirão, como diz lá em Salmo 23. A bondade do Senhor fez aquelas mulheres reaverem tudo, como a sunamita tinha perdido. Sabe, Eliseu olhou para aquela mulher. Aquela mulher, ela tinha tudo, ela tinha dinheiro, ela tinha um marido, mas ela era estéril, não tinha filhos. Ali não disse ela era ela que era estéril, mas era ou o marido dela, mas não era uma vergonha, era um opróbrio não ter continuidade. Hoje já não é mais assim, nós sabemos que a pirâmide, né, de nascimentos, hoje já é um hexágono, né, na verdade. Você vê que a Europa não tem nascimentos, no Japão, na China estão mandando parar, mas se você pensar isso, você vai ver. Tudo bem. Que traduzir para a Siri, né, ela quer pregar. Queridos, ela quer realmente. Nem sei o que eu estava falando. O que eu estava falando? Oh, meu Deus, bichinha surtada. Então, a pirâmide hoje ela está em diminuição. A Europa está, né, diminuída. Não tem. É por isso que aquele povo vomitado, né, das outras terras estão indo para lá. Onde vocês viram que teve a coroação do rei Charles, né? Aí eu olhei aquilo ali. É incrível ver, né, a palavra do Senhor se cumprindo. Você vê uma série de movimentos políticos. Por isso, queridos, por isso que você entende. Eu achei lindo. Apocalipse diz que não haverá mais mar. Não haverá mais mar. E aquilo que nós vimos, né, na coroação do príncipe, pessoas que querem, tinham 59 países, mas eles são soberania, acho que em 19 países. Na verdade, você vê aquele movimento político daqueles, ele não me representa, ele não é o meu rei. Outros que querem que ele seja deposto, que não tenha mais monarquia. Outros que amam porque faz um dinheiro, né? Tudo. Por que não vai ter mais mar? Porque o mar significa isso. Quando a gente vê Apocalipse 10, quando o anjo vai, põe a mão, põe o pé na terra, no planeta, e põe na terra e no mar, significa que o Senhor está no controle de tudo. Mas o mar vai desaparecer porque não haverá mais esta política, esses movimentos. A Babilônia, que hoje é a ideologia de várias seitas, várias filosofias, várias políticas. Então, a nossa vibe, a nossa harmonia, a nossa onda é o Senhor. Nós somos cidadãos dos céus. E quando nós olhamos isso, nós olhamos como espectadores e entendedores que a bondade de Deus e a misericórdia com certeza nos seguem, porque nós estamos vendo uma crise generalizada que vem para tomar, né, a estrutura financeira. Qual é o plano? Acabar a moeda. E você já imaginou? Tem tanta gente que eu conheço, que mora do meu lado, que não tem aplicativo de banco, né? Daí, quando recebe alguma coisa, ele vai lá no banco, aí ele fica nervoso, porque você vai no banco, as coisas... Não é possível que você não veja, não é mais a mesma coisa. Hoje não tem mais caixa de banco, né, Júnior?
Você que é um tremendo de um movimentador de dinheiro, ó, receba. Então, você vê que chega lá, não tem mais, tem muita coisa. Os vetores estão mudando. E se você não consegue acompanhar isso, é um negócio muito sério, porque isso já está descrito na Bíblia. E o que vai acontecer? Eu não sei, na verdade ninguém sabe, nós estamos à espera do que vai acontecer. Mas diga assim: a bondade de Deus está sobre a minha vida e a vida de toda a minha família e de toda a descendência. Queridos, esta palavra é uma palavra para você dar um glória. Sabe por quê? Porque pessoas como eu, como a Isha, como Alfredo, a Sandra, a nossa irmã Denise, tem um filho autista e você pensa, bom, eu estou dando banho no meu filho ou no meu neto. Ele já é um homem formado. Se eu morrer, quem vai cuidar dele? Será que ele vai ser limpo? Não é, Alfredo? Será que vão limpar ele bem? Será que vão? Porque quando tá assim, ó, que nem esse bebezinho, né, com o Isaac, a gente dá um banhinho, põe talquinho, e quando cresce. Assim, os crentes precisam crescer, porque ninguém pode ficar com fralda a vida inteira, né, queridos? Ninguém pode ficar dando banho em você e você perguntando as mesmas coisas que quando você chegou na porta da entrada, na porta do tabernáculo, queridos. Você precisa, olha para o teu irmão e diga, você precisa amadurecer. Isso, vai treinando, amada, vai treinando. Oh, glória! Cidinha vai ficar bem bobinha. Oh, glória a Deus, aleluia. Queridos, dá um glória de verdade. A bondade de Deus vai se manifestar ainda esta semana. Porque mesmo você não sendo quem você precisava ser, talvez uma pessoa de muitos princípios, ainda assim, a bondade de Deus, ela vai se manifestar. Zelofiate, a própria Bíblia diz que ele era uma pessoa que tinha pecados. E quem de nós aqui não tem? Todos temos. Mas a bondade de Deus deu e mudou todas as leis. Queridos, eu quero dizer algo para você. Diga assim, antes da fundação do mundo, Deus me escolheu. Aí você pensa assim, não, será que isso é verdade? Bom, começa que hoje você e eu já sabemos que existiam milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo. E você foi premiado dessa fecundação. Já basta dizer que o Senhor te vê único, especial. Deus, ele te vê de uma maneira como muitas vezes o Senhor, nesta manhã, ele está dizendo que você é tão especial, tão único, tão lindo, que você não pode nunca dizer que o Senhor não tem olhos, mãos para com a tua vida. Olha, quando eu acordei, porque tem momentos na vida da gente, todo pregador ele sabe. Tem momentos que Deus vai passar uma espada, vai descer uma espada na igreja, né, Alfredo? E não adianta a gente ficar, não, Deus. É que nem com Moisés. Mas quando eu acordei nesta manhã, eu ouvi claramente a voz de Deus dizer assim, a minha bondade, vai se manifestar no meio da igreja. E eu louvo a Deus por isso. Às vezes nós recebemos tanto e não valorizamos o que Deus ele dá. E nesta manhã o Senhor está dizendo isso, que a bondade e a misericórdia de Deus estão seguindo e você vai ter
a manifestação dessa bondade, como Zelofiade, tem algo que você está pedindo. Você é órfão, viúva, talvez estrangeiro, até mesmo na sua própria casa, mas o Senhor, Ele tem algo que vai manifestar sobre a tua vida que você está pedindo e batendo na porta com o Senhor. Você tem falado, 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 e você fala, nossa, tem uma irmã e o filho dela estava fazendo várias entrevistas. E ele cansado disso, porque a esperança, né, de uma pessoa que faz várias entrevistas ou várias provas e sempre recebe um não, chega um momento que você diz, estou cansado de verdade, eu não aguento mais. E aí ela falou para mim, você pode orar? Eu vou orar na madrugada. Aí foram uns 2 dias que a gente orou. Aí ela falou para mim, meu Deus, ele passou, sabe? Aí o Senhor falou para mim, a minha bondade, ela se manifesta quando as pessoas nem estão mais esperando, quando não tem mais, sabe? Quando essas mulheres viram o pai dela morrer, elas falaram, e agora? Agora nem em casa a gente vai ter. E plantar, como a gente vai plantar e vai colher se nem a terra não é da gente? Imagina Ruth e Noemi. Ruth tinha perdido o marido, que era filho de Noemi. E quando chegou naquela terra estranha, Deus direcionou justamente na terra de Boaz. Quando ela, simplesmente pela bondade do Senhor, já no primeiro dia levou aquele monte de trigo, levou aquele monte de comida para a sua sogra, que tinha vindo de uma terra que não tinha mais nada. Talvez você esteja pensando, meu Deus, eu vou fazer uma loucura, eu vou sair daqui, né? Sair aqui da terra de Moab e ir para Belém. E o que eu vou fazer? Como vai ser a minha vida? Deixa na mão do Senhor. Aleluia. Pois quando Ruth chegou ali, além não só de trigo, né? Ganhou um belo ragazzo, ganhou um homem maravilhoso que era Boaz, teve um filho com ele que foi Obed, avô de Davi, e teve uma descendência. Queridos, olha para o teu irmão e diga assim, você nem imagina o que Deus tem para fazer na tua vida. É muito grande, aleluia! Se eu fosse você, eu daria um glória a Deus enorme, porque muitas vezes nós não entendemos e nem sabemos aquilo que Deus Ele vai fazer conosco. Essa é uma pregação, essa é uma palavra rima de esperança. Esperança. E quando a terra estava entenebrecida, não havia mais esperança. Jesus, ele já tinha morrido antes da fundação do mundo e dado a sua vida por nós, porque Hebreus diz que aqui é apenas uma sombra das coisas que são. Então, queridos, nós temos que ter essa bondade, para ter a bondade do Senhor, ter a misericórdia para com pessoas. Tem um menino, um senhor, não é um menino não, que ele é especial, a gente chama ele de Mundico. Ele trabalha na rua toda madrugada. Todos os dias ele bate para pedir comida na minha casa. E ele bate assim, fala principalmente com a Isha, que da Isha ele não tem medo, comigo ele não fala. E fala com o Giba, tem comida aí? Tem comida aí? Aí a gente fala, não é possível, esse homem não faz comida, a gente já deu cesta básica, tudo ele não faz. Mas aí eu me lembro que a bondade e a misericórdia do Senhor, eu fico pensando, ele é especial, meu neto também é especial.
Eu tenho que dar uma comida para ele, porque eu não sei o dia do amanhã, queridos. Não é verdade? Ninguém sabe. Aí outro dia não tinha feito. O dia do acampamento, do aniversário da igreja. Nós pegamos toda aquela carne, mandamos para o Bruno, que não tinha ido, né? Mandamos para não sei quem, disse que não tinha nada mais, não tinha. Aí tinha um pouquinho de carne, eu peguei 2 pães que tinha lá, falei que ele gosta de comida. Falei, hoje ele vai ter que comer sanduíche. Mas, querido, se a gente não tiver a misericórdia no nosso coração, imagina, todo dia lá, né, a Dedé naquele apartamento chique dela, né, como que chama mesmo? É aquele nome francês. Todo porteiro fica batendo lá. É muito difícil. Mas, querido, se Deus tem bondade no coração e Ele dá comida até para os próprios pardais, passarinhos, quem somos nós para negar alguma coisa para alguém, né? Então, queridos, nós precisamos ficar com essa lição, porque Deus, Ele muda todas as coisas. Eu estava me lembrando que o Camargo, eu conheço Camargo há muitos anos. E um dia eu falei para o Camargo, Deus, Ele vai fazer uma reviravolta tão grande na sua vida. E hoje eu posso vivenciar isso, de ver isso. Porque o Senhor, Ele nunca vai tomar o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, irmãos. Então nós precisamos ver o que nós estamos plantando hoje. Em nome de Jesus, amém? Quem vai pegar a Santa Ceia? Esta é a Santa Ceia da bondade do Senhor. O Senhor fará coisas lindas, firmes, que você não conhece. Porque se Ele fez com as filhas de Zelofate, né? Que dirá com a nossa vida? Se prepara. Se prepara. Que as grandes coisas do Senhor estarão te seguindo. Se o Camargo pegar nesse microfone para dar um testemunho, né, Camargo? Tem tantos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus te vê especial. Para Deus você é único, exclusivo. E você é uma obra-prima de Deus. Como todas as pessoas são assim. Então, nesse meio-dia, eu quero declarar sobre este suco, que ele tipifica o sangue de Cristo, e este pão sem fermento. Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma vida, o único fermento que a gente pode ter é o da oração, cada dia crescer mais, da leitura da palavra. Grandes coisas tem o Senhor para a sua vida. Senhor, nós te agradecemos por toda a bondade. E te agradecemos por todas as tribulações, sofrimentos, perseguições, porque em nome de Jesus há grande movimento nos céus a favor do teu povo, Senhor. Porque a bondade do Senhor está manifestada nesta terra. E pelas narinas do Senhor, toda neblina, Senhor, toda nuvem de glória, possa estar sobre as nossas vidas em nome de Jesus, queridos. Talvez seu marido não esteja aqui, talvez seu filho não esteja aqui, sua filha, sua mãe, seu pai, seus irmãos, mas esta palavra atingiu toda a descendência e ascendência que as filhas de Zelofate, elas pediram ao Senhor. Um pedido seu para Deus é algo tremendo, porque Ele é fiel e a presença dEle é com todos
aqueles a qual você ama e ora. E o Senhor diz, a labra súbria decanta, que haverá movimento e manifestação das orações que estão subindo aos céus. Que todos aqueles que estão enfermos dentro da igreja, com gripe, sejam agora curados, sarados, libertos, em nome de Jesus. Que você possa tomar este suco e este pão, como lembrando da bondade de Deus para com a sua vida, em nome de Jesus, né, amada? Quanta bondade que o Senhor tem na sua vida. Pode passar, amém? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Quantos são? 4? Bem. Obrigado. Tá diferente hoje. Ó! Glória! Eles da vontade de Deus. Vá prever todo tempo tu és amor, todo fôlego que tenho. Cantarei da vontade de Deus. Aproximo e fogo a presença da porta. Meu Pai, e tu és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo és oh, aleluia, Deus. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus. Acabou? Acabou? Acabou. É porque, na verdade, quando você falou passa, nem era pra estar aqui. Estranhei, né? Mas é muito linda essa música. Porque hoje a bondade de Deus se manifestará sobre a tua vida, sobre a minha vida,
E Deus, ele fala assim, que não te preocupes, alabraçúbria, ora mantuide cantaramassurianda, quantos estão aqui preocupados? Acalma, diz o Senhor, porque o Senhor é o Deus que continua escrevendo certo por linhas tortas. Ele é Deus, alabassurianda, que cuida daqueles que estão longe, que cuida dos que estão perto e que muitas vezes você acha que não tem como você alcançar, mas as mãos do Senhor estão alcançando através das suas orações. Xarabe, amanto, alabassurianda. Eu não sei o que pode vir, mas o Senhor, Ele sabe, Ele tem o controle de tudo. Xarabe, amanto, alabassurianda. Podem estar mudando os tempos e as estações, mas o controle ainda está nas mãos de Deus, o único autor, possuidor, consumador da tua fé. Portanto, neste tempo, você vai sair deste tempo, vai sair dessa casa, com a certeza que a manifestação da bondade, da misericórdia do Senhor estão seguindo a tua vida. Porque quando você achava que estava tudo acabado, quem era Ismael, onde a sua mãe olhou e falou, ali eu vou deixar para morrer. Mas quando ela viu, tinha um poço ali, e ninguém morreu de sede, e nem de fome, porque havia uma comida. Então, nesta manhã, eu quero dizer para você que o Ismael de Deus está aqui. O Isaac, Esther, Ruth, Noemi, que talvez achava que, morrido o marido e os filhos, ela não teria um neto para pegar no colo, mas ele é Deus. Ele é Deus, alabassurianda, para romper todas as cadeias, todos os agrilhões. Ele é Deus, alamanto e decantaramasurianda, para trazer o alento sobre a tua vida. Ele é Deus para construir e destruir aquilo que só Ele pode. Então coloca nesta alabassurianda nas mãos dele, porque Ele é o Deus que abre portas e Ele fecha portas. Ele sabe as maravilhas que Ele vai fazer e trabalhar. Amém, queridos? Receba esta palavra, uma palavra da bondade do Senhor. Tome o seu cálice, o cálice da nova aliança, o cálice que faz pessoas que tinham vários, né? Continuar louvando e bendizendo o Senhor. E o milagre de Deus, ele se manifestará sobre a tua vida. Tome do pão. O pão que significa, que tipifica o corpo de Cristo. E pensa comigo, se o corpo de Cristo está em nós, diga, eu sou invencível. Diga, eu sou invencível. Porque o Senhor Deus, Ele te vê como único no universo. É tremendo isso. Não fica pensando que você é mais um na série, não. Mais um parafuso da rebimboca da parafuseta. Você não é. Você é amado do Senhor. Você é uma joia rara, uma raridade do Senhor nesta terra. E através de você, Xarabe, Amanto, Alabassurianda, muitos se converterão, porque verão em você uma referência da bondade, da misericórdia de Deus. Oh, aleluias! Vamos comer. Esse pão é com ervas amargas, porque tudo do crente tem
um preço muito alto, você sabe disso. E se for fácil, você não é crente. Olha para o teu irmão e diga, você não é crente? Dá um glória aí nas tribulações. Mas é verdade, irmão. A gente ri, mas tem tanta coisa, mas é uma verdade tão grande, né? Que quando vem o milagre, você chora, você rola, mas até vir o milagre são dores de parto, querido. Glória a Deus, diga assim, Senhor Jesus, muito obrigada, porque eu sou filho de Deus, nascido da semente incorruptível da presença de Deus. Eu sou uma nova criatura e eu sei que o Senhor está escrevendo uma nova história na minha vida e na vida dos meus. Eu sou invencível, porque a semente incorruptível está comigo e na minha vida. Vamos beber em nome de Jesus, amém? Oh, aleluia, amo demais, é muita glória de Deus. Xarabe, amanto, alabassurianda. Por isso fica com esta palavra da bondade, da misericórdia de Deus, que não consumiu sua família, que deu continuidade à família de Israel, de Ruth, que fez tantas coisas maravilhosas. Assim será sobre a tua vida. Nunca pense que o Senhor te abandonou, jamais. E vai nessa força, não na força do teu braço, mas na força do Senhor. Vai na paz, na essência do Senhor sobre a tua vida. E esta semana a bondade de Deus se manifestará sobre a tua vida. Por isso, dá um glória aí, crente, em nome de Jesus, amém? Vai em paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.